A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal, ainda não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado da CADEB e também a CGADB. Neste canal Descomplicando a Teologia, você sempre vai estar contando vídeos relacionados à palavra de Deus, com relação à nossa EBD, é isso aí, a nossa escola bíblica dominical. Toda segunda-feira, às 9h05, eu estou postando vídeos da aula da lição dos adultos. Toda terça-feira, a partir das 9h05, a lição dos jovens. Toda quarta, a lição dos juvenis. Toda quinta, a lição dos adolescentes. Sempre às 9h05 da manhã, para que você possa assistir, compartilhar, se inscrever, fique à vontade, tá bom? Também, nesse canal aqui, eu tenho uma playlist que eu falo só sobre a escatologia. Eu sou autor desse livro, olha, Descomplicando a Escatologia. Então aqui vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar todas as playlists da Escola Bíblica Dominical e vou deixar também a playlist de escatologia, tá bom? E se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar aqui um link para você conversar diretamente comigo, tá bom? Custa apenas R$30 para mandar para qualquer lugar do Brasil. Frete grátis a partir de R$30, tá bom? Eu mando para qualquer lugar do Brasil, que na verdade o livro custa R$20 e R$10 eu estou cobrando para enviar para qualquer parte do Brasil. Mas se demora nenhuma, você sabe muito bem que eu não gosto. E você que já é inscrito, gente, muito obrigado. Você que me conhece sabe como são minhas aulas, eu agradeço todos os comentários. Meu Deus do céu, sou grato a Deus por tudo quanto vocês têm feito por mim, tá bom? E lembrando o seguinte, se você tirar um print assistindo minhas aulas e me marcar lá no Instagram, Pastor Giovanni Santos, eu vou deixar aquele comentário todo abençoado, tá bom? Quero ver vocês me marcando lá, viu? E também lá estou respondendo perguntas escatológicas. É o quadro, você pergunta e o pastor responde. Pode fazer a sua pergunta que eu respondo lá, tá bom? Mas se demora nenhuma, vamos para o que me interessa. Hoje a lição dos adolescentes. Nós já estamos aqui na 11ª lição, que nós estamos tratando acerca da importância da fé. A importância da fé. Se você é professor da escola dominical, inicia perguntando aos seus alunos o que eles entendem por fé. O que eles acreditam que sejam fé. Se eles lembram alguma história da Bíblia que nos faz remeter à questão da fé. Se eles lembram algum homem ou alguma mulher que é símbolo de fé na Bíblia Sagrada. Se eles sabem algum versículo de fé. Então faça esses vários questionamentos aos seus alunos para que eles possam assim aguçar a curiosidade deles, tá bom? E no decorrer das suas aulas você vai estar respondendo essas questões. Mas o comentário da nossa lição, irmãos, nós perceber o seguinte. O que é fé? O que é fé? Uma certeza. Para você, o que é fé? A Bíblia apresenta uma linda definição. O Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. É interessante você perceber o seguinte, quando nós falamos de fé, muitas pessoas pensam que a fé é algo inexplicável, que a fé não existe uma explicação, não existe uma lógica, que a fé é algo que não é concreto. E na verdade, biblicamente, não é bem assim que acontece. É claro que nós não podemos ver a fé, porque a fé é um sentimento, nós podemos assim colocar, mas nós podemos identificar quando houve e quando não houve fé. A própria palavra no hebraico, é a questão avodar, que significa fé, nos remete a algo mais concreto, algo que pode ser personificado. De um certo modo, nós não podemos ver a fé, mas nós podemos colocar como ele se personifica, de acordo com as minhas ações, de acordo com as minhas obras, de acordo com as minhas palavras, eu posso identificar a fé ou a falta dela. Deu para você entender? A fé, ela não é um mistério, ela pode ser identificada, ela pode ser personificada através das minhas ações. A mesma coisa, vou dar um exemplo simples para facilitar, no decorrer eu vou explicar mais um pouquinho. Se eu digo que eu tenho fé de ser curado, e a pessoa vai orar por mim, e eu digo assim, olha, mas não precisa orar não, porque Deus não vai me curar. Então isso eu estou mostrando que eu não tenho fé. Deu para entender? A fé, ela vai tomar forma, ela vai se personificar. Se eu acredito que Jesus pode me curar, e a pessoa vai orar, então eu creio que Jesus vai me curar. Jesus pode até não curar, porque tudo é segundo a vontade dele, mas a minha crença, a minha fé tem que estar lá viva e eficaz. Agora, se eu peço algo e eu não acredito que vou receber, logo eu não tenho fé. Então tá vendo como a fé ela pode ser personificada, ela pode ser materializada, para que nós possamos assim ter um maior entendimento? Vejamos, tem mais coisas aqui ainda, e já esquecendo. No final desse vídeo eu vou deixar, nós temos sempre nos meus vídeos agora, estou postando o momento da pregação, onde eu vou falar os 3 tipos de fé e vou explicar um pouquinho cada uma delas, tá bom?
Então veja só, no final desse vídeo vai ter lá momento da pregação, onde eu explico como pregar nesse tema com relação à fé e vou dar os 3 tipos de fé. Só no final do vídeo, fique comigo, se compartilhe, se inscreva, fique à vontade. Uma segurança do caminho. Por fé, porque a fé não é um absurdo, porque ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesses dias até o pastor perguntou lá na igreja, gente, como é que nós adquirimos a fé? Como é que nós obtemos a fé? Como é que nós conquistamos a fé? O único meio de nós adquirirmos a fé está se referindo acerca da palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, logo ouvir a palavra de Deus. Então qualquer pessoa que quer ter fé, qualquer pessoa que quer aumentar a sua fé, ela necessita ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar dessa pessoa vida. Por isso que nós temos, assim, nos cultos das quarta-feiras, na nossa igreja, no caso, na Assembleia de Deus, é deixado para contar testemunho. Porque um testemunho contado pode animar, pode facilitar, encorajar outras pessoas também a acrescentarem e aumentarem a sua fé. Então por isso nós contamos testemunhos. Muitos textos na Bíblia Sagrada você vai ver e escreve isso para servir de testemunho, para aumentar a fé, para que todos tenham fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então se você for ver, a palavra de Deus ela serve para que nós possamos ter fé, para que a nossa fé possa ser também aumentada. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só teremos fé a partir do momento que nós demos crédito à palavra de Deus. Amém? Porque a fé é importante. A salvação é pela fé, irmãos. É impossível a pessoa adquirir a salvação se ela não tiver fé. É impossível adquirir salvação se ela não tiver fé. Até porque, para que Cristo escreveu, olha, está escrito. Cristo escreveu, não, está escrito. A Bíblia diz que Jesus nos deu a fé, olha, e aperfeiçoou. Ele faz tudo isso para que fôssemos seus amigos para sempre, como o Senhor é bom. Então a própria salvação é necessária que as pessoas que se aproximam de Cristo creiam que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Galardoador, que Ele é Salvador. Então a pessoa, até para adquirir a salvação, é necessário ter fé, acreditar no Filho de Deus. A pessoa que não crer no Filho não tem vida eterna. E quando nós falamos em crer, irmãos, não é crer artificialmente não, é acreditar, é confiar de uma forma, irmãos, é como se você fechasse os seus olhos e deixasse que Cristo lhe guiasse. Deu para entender? O que é ter fé em Cristo? É você fechar os seus olhos e pedir que Deus esteja lhe guiando, lhe direcionando para qualquer lugar que seja da vontade dele. É isso que você ter fé. Agora, quando você diz que tem fé e você quer guiar os seus passos, você quer fazer a sua própria vontade, com isso você está perdendo, você está deixando, a sua fé está sendo pouca. Ir sem fé é impossível agradar a Deus. Tem coisa, viu? Vejamos. A fé nos impulsiona ao bem. A fé nos leva a fazer coisas boas, como por exemplo orar, ler a Bíblia, falar a verdade, buscar a justiça, ser bondosa com o próximo. Assim a fé e as boas ações se caminham de mãos dadas. A fé nos impulsiona ao bem, irmãos. Tudo aquilo que nos aproxima de Deus nos torna melhor. Tudo aquilo que nos deixa próximo de Cristo nos faz melhor. Melhores pessoas, melhores alunos, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposos, melhores professores, melhores pastores, melhores ovelhas. Irmãos, tudo aquilo que nos aproxima de Deus, quando mais próximo de Deus nós estivermos, melhores nós seremos. E a fé é exatamente isso, ela vai ter essa ligação. Tanto que a fé, ela é uma faculdade do Espírito. A fé não está na alma do homem. A fé faz parte do espírito do homem, faz parte da faculdade do espírito do homem. Porque é o espírito do homem que comunica-se com o Espírito de Deus. A alma do homem comunica-se com o mundo externo. É os sentimentos, são as emoções, são as nossas vontades. Já o Espírito Santo comunica-se com o nosso espírito. É onde adquire a fé. A fé vem estar dentro do nosso espírito. É a faceta, é a faculdade do espírito, é a fé. Então essa fé ela precisa ser acrescentada. Como é que eu posso acrescentar? Como é que eu posso aumentar a fé? Ouvindo a palavra de Deus, participando das coisas de Deus, ouvindo as histórias que Deus realizou, os milagres que Deus realizou, buscando a Deus através da oração, porque o próprio o próprio Jesus é que nos dá a nossa fé. É o próprio Jesus que aperfeiçoa a nossa fé. Então quem quer adquirir fé precisa estar em Jesus. Quem quer ter sua fé aperfeiçoada precisa ser amigo de Jesus. Mas qual o grande problema, pastor? Que hoje as pessoas estão querendo mais ser amigo do mundo do que de Jesus. Por isso que a fé vai continuar pouca. Por isso que a fé vai continuar pequena. Por isso que a fé não vai crescer e não vai ser aperfeiçoada. Porque só temos isso a partir do momento que andamos segundo a vontade de Cristo Jesus. Amém?
Por esse motivo, o apóstolo Paulo o apóstolo Tiago vai deixar bastante claro que a fé sem obras é morta. Porque todas as pessoas que conhecem a Cristo e adquiriram a salvação, elas terão obras em Cristo Jesus. Porque a fé vai impulsionar, a fé em Cristo vai impulsionar, vai chamar, vai convocar a pessoa para realizar boas obras. Porque um vai estar casado com o outro. A fé vai vir junto com as obras, porque eu creio que Cristo é o Salvador, porque eu sou grato porque Cristo me libertou. Logo, eu tenho que apresentar a Cristo as minhas boas obras, porque eu estou liberto. Então quem está liberto procura também libertar as outras pessoas. No ponto 3 aqui, a fé nos conduz ao futuro. A fé nos conduz ao futuro. Além de tudo isso, a fé em Deus nos leva para lugares altos na vida cristã. Ela é o padrão para o futuro. Imagine, irmão, se não fosse se Abraão não tivesse obedecido, se Abraão não tivesse tido fé em Deus quando Deus fez a chamada, qual seria a história de Abraão? Será que nós teríamos conhecido Abraão? Será que Abraão seria conhecido ou seria mais um dentro da história lá de Ur dos Caldeus? Hein? Então o que seria Moisés se não fosse a fé dele em Deus? Dê para você imaginar o que seria Davi se não fosse a fé dele? O que seria Paulo? O que seria dos grandes homens de Deus se não fosse a fé? Seriam desconhecidos, não teria contribuído nem ajudado a mudar a história da civilização e ajudado a mudar a história da humanidade. Por que isso? Porque a fé em Deus fez com que eles se realizassem grandes obras e grandes milagres. Então dá para você entender? A nossa fé nos fará destaque. A nossa fé nos fará ser grande na obra do Senhor. A nossa fé nos fará levar outras pessoas para o beneplácito de Cristo, para o amor de Cristo. Dê para você entender? A nossa fé nos leva para o futuro melhor. Eu, por exemplo, quando aceitei Jesus, eu tinha 16 anos. Hoje eu estou com 39 anos e estou na presença de Deus. E através disso, hoje eu sou um pastor. Na minha família ninguém é cristão. Ninguém é cristão. Não tenho uma família cristã, não tenho pai, não tenho parente, nenhum cristão praticamente. Nós podemos assim colocar. No final da vida, meu pai conheceu Jesus, mas meus irmãos, minha mãe não é cristã. Então eu não nasci no berço cristão, mas Jesus já está realizando um milagre, Jesus já está salvando, Jesus já está libertando. Mas mesmo não nascendo no berço evangélico, mesmo minha família não sendo cristã, mas eu tenho fé em Cristo Jesus. Eu aceitei a Jesus Cristo e hoje eu sou um pastor, um ministro de Deus por causa dele. E eu chamo a atenção, irmãos, que quando eu aceitei a Jesus em 99, eu não era o mais inteligente. Existiu, tanto no nosso batismo, foi mais de 100 e tantas pessoas. Eu não era o mais inteligente e não era o mais querido da igreja. E, no entanto, foi o que Deus chamou para ser pastor. Deu para você entender o quanto a fé nos leva a situações maiores? E você, o que seria você se não fosse sua fé em Cristo? O que seria você se você não tivesse aceitado a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? No terceiro ponto, desvendando a fé. Desenvolvendo a fé, tá bom? Fé versus sentimentos. Irmãos, às vezes os sentimentos nós podemos confundir com a fé. Mas, por exemplo, o medo, ele vai ter em nosso coração. O medo, se nós deixarmos ele ultrapassar os certos limites, vai atrapalhar a nossa fé. Mas todo ser humano ele tem medo. O medo às vezes serve até como freio para que você possa não fazer as coisas erradas. Então nós não podemos confundir os nossos sentimentos com a fé. E nós não podemos também deixar que os nossos sentimentos venham interferir na nossa fé. Nós podemos pensar em diversas situações, mas quando nós percebemos que aquele medo, aquela incerteza, aquela dúvida está impedindo o meu crescimento espiritual, está impedindo a minha fé, eu tenho que repreender em nome de Jesus e eu tenho que confiar em Deus. Esses sentimentos vão vir, até porque, irmãos, muitas coisas nós pensamos, nós assistimos, nós somos influenciados por muitas situações. Mas nada disso deve e pode influenciar a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso contato com Deus. Amém? Então os nossos sentimentos não podem interferir na minha comunhão com Deus. Agora, crescendo na fé. O único meio que nós temos de nos desenvolvermos, nós crescemos através da fé. Como eu disse para você, talvez hoje eu poderia ser uma pessoa comum. Porque eu sou incomum, não, mas eu sou ministro de Deus. Eu sei qual é a minha função da sociedade e tenho ajudado muitas pessoas a serem libertos da obra do pecado, de Satanás e conhecido a luz. Assim, talvez você que pode estar me assistindo que não é cristão, que Deus lhe abençoe. Tem coisa boa aqui ainda, viu? Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no canal, me ajude aí a dar glória a Deus. Vejamos. Daqui a pouquinho eu vou dizer os 3 tipos de fé, viu? Conclusão, aprendemos hoje que pela fé que entendemos que Ele deseja sempre melhor para nós. E por isso, devemos confiar plenamente no seu poder e na sua vontade, que é boa, agradável e perfeito. Creia que Deus e você verá o sobrenatural através de Deus, irmãos. Nós vivemos situações extraordinárias,
tá bom? Espero que Deus esteja lhe abençoando. Vamos agora para o momento da pregação. Você que é pregador vai gostar disso, viu? Veja só, existem 3 tipos de fé. Existe a fé que nós chamamos, ó, os 3 tipos, vamos deixar bastante claro, viu? Existe cerca dos 3 tipos de fé. Mas se inscreve no nosso canal, viu? Se inscreve no nosso canal aí. Existem 3 tipos de fé. Primeiro, existe a fé natural. Esta fé natural, todo ser humano ele tem, já nasce com o ser humano. Como por exemplo, eu vou pegar um avião. Eu sei que eu vou entrar no avião e vou chegar em São Paulo, se for meu destino. Então, automaticamente, eu já acredito que isso vai acontecer. Quando eu pego um ônibus daqui, eu moro aqui no interior e vou passar, eu já sei, vou pegar um ônibus e vou chegar em Salvador. Então, eu já acredito automaticamente que as coisas vão acontecer normalmente. Mesmo que não aconteça, mas existe uma fé, por isso que é chamado fé natural, já está em todo ser humano. Você pode ver isso em Provérbios capítulo 7, versículo 19, versículo 20. É a fé natural, é a fé que todo ser humano tem. Até o ateu ele tem. Até o ateu ele inicia um curso, por exemplo, e ele acredita que ele vai terminar aquele curso. Isso é o quê? Isso é fé, isso é acreditar também. Mesmo que possa acontecer alguns imprevistos. Então é chamado fé natural, que todo ser humano tem, o macumbeiro tem, o feiticeiro tem, o idólatra tem, o cristão tem, todo ser humano tem, tá bom? Existe também a chamada fé sobrenatural. É aquela fé que nós acreditamos num algo impossível. É aquela fé que Deus disse para Moisés, toca com a tua vara nas águas e vão se abrir, e o mar vermelho vai se abrir. E Moisés toca nas águas e o mar vermelho se abre. Isso é fé. É aquela fé qual Elias pediu que não chovesse e não choveu. Isso é acreditar, é ter fé sobrenatural. E isso, irmãos, está para qualquer ser humano, qualquer cristão que dedica-se no Senhor. O Senhor pode nos dar essa palavra, essa fé até como dom, para que nós possamos realizar grandes milagres. De orarmos para que o milagre possa acontecer e possa chegar em toda a nossa vida, tá bom? É chamada fé sobrenatural. É a fé que Deus nos capacita, é o dom que Deus nos dá para que nós possamos realizar grandes milagres. Amém? E existe também a fé chamada fé salvadora, ou fé salvífica. Você pode ver isso no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. É a salvação que você crer no Filho de Deus. Por que fé salvífica? Porque tem gente que tem a fé natural, tem gente que pode ter alguns momentos a sua fé sobrenatural, mas a fé salvífica é aquela que crê na salvação através de Cristo Jesus. É aquela que acredita que mesmo se morrer, terá salvação através de Jesus. Então existe a fé natural, todo ser humano tem. Existe a fé sobrenatural, que é aquela qual Deus capacita o homem, lhe dá o dom ao homem para que possa realizar grandes milagres. E existe a fé também chamada fé salvífica, ou fé para a salvação, onde é necessário crer em Cristo Jesus para que assim você possa adquirir a salvação em Jesus, tá bom? Deus abençoe, já vou terminando aqui, já ficou até longo esse vídeo, e que o Espírito Santo aplique essa palavra no meu e no seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.